Fala galera, eu sou Pablo Salles e você está na Caixa Mental, essa série onde a cada semana nós vamos falar sobre um tema diferente da teoria da mente. E hoje a nossa conversa é sobre memória. Você já parou para pensar sobre o que é memória? Esse processo que faz com que você adquira, armazene, processe e depois evoque informações quando você precisa delas? Caso sim ou caso não, fique nesse vídeo que você vai aprender tudo. Sobre o que a gente estava falando mesmo, hein? Bom, para início de conversa, é importante a gente saber que a memória está atrelada ao processo de aprendizagem. E o que é a aprendizagem? É o processo por meio do qual você adquire novas informações através da experiência com os seus órgãos sentidos com o meio. Essas experiências, elas podem ser tanto curtas, como colocar o dedo na tomada e descobrir que você vai levar uma descarga elétrica, e isso é uma sensação desagradável, como aprender uma nova língua ou uma nova cultura por meio de uma viagem. O fato é que essas experiências elas vão sendo armazenadas como memórias e isso vai moldando a nossa personalidade através do tempo, né? Ou seja, as memórias são um ponto crucial para quem nós somos. E não somente elas ditam a nossa personalidade individualmente, mas também uma personalidade coletiva, porque nós temos uma memória coletiva. É por isso que, quando a gente lembra do Brasil, por exemplo, nos vem à nossa cabeça samba, carnaval, futebol e todas aquelas coisas que já nos foi apresentado antes como elementos brasileiros, ok? Então, agora que a gente já sabe o que é memória, está na hora da gente saber sobre os tipos de memória, porque elas podem ser classificadas quanto à função e quanto ao tipo de informação, ok? Quanto ao tipo de informação, nós temos as memórias declarativas e as memórias procedimentais. As memórias declarativas são aquelas que você tem acesso consciente e elas são formadas através da sua interação, né? Elas dizem sobre a sua história pessoal, como o dia que você descobriu que passou no vestibular, ou o dia que você encontrou pela primeira vez o seu namorado ou namorada. O fato é que essas memórias podem ser acessadas quando você determina certos estímulos para que elas venham à tona. Já as memórias procedimentais são aquelas que você não tem acesso consciente. Um dia você aprendeu a andar de bicicleta ou aprendeu a escrever, mas você não sabe como isso aconteceu. Houveram vários processos e hoje você consegue fazer isso automaticamente. O filme Divertidamente ilustra muito bem esse tipo de memória. Elas são chamadas de memórias base. Elas ficam em um lugar especial e elas são acionadas, né, ajudando a Riley a fazer as suas atividades diárias, como jogar hóquei, que ela é muito boa, e também determinando a sua personalidade. Já quanto à função, nós temos as memórias de curto e longo prazo. As memórias de curto prazo são aquelas que são criadas quando você está executando alguma atividade ou está tendo um aprendizado e elas ficam disponíveis no intervalo de 30 minutos a 6 horas. Se elas não forem utilizadas ou reforçadas nesse intervalo de tempo, elas vão ser descartadas porque o nosso cérebro vai entender que elas não são importantes. Se essas memórias de curto prazo elas forem reforçadas e forem utilizadas, elas vão se tornar memórias de longo prazo, que é quando o nosso sistema nervoso ele pega essa memória e ele guarda essa informação para ser usada posteriormente. E aí vai depender de cada indivíduo. Essas informações podem ser guardadas por dias, meses ou até mesmo anos, se tornando já memórias remotas. No mesmo filme Divertidamente nós vemos essas memórias, elas são guardadas em instantes, em um grande arquivo, e tem dois personagens que vão fazendo a limpeza delas, ou seja, as que a personagem não usa mais, eles vão jogando em um poço. E é exatamente isso que acontece. Perder memórias é um processo natural. É um processo que ocorre naturalmente e ele é importante para que novas memórias sejam adquiridas. Agora que você já sabe sobre memórias, você também pode saber um pouco sobre amnésia. Nós temos dois tipos de amnésia, que é a amnésia retrógrada e a amnésia anterógrada. A amnésia retrógrada é aquela em que o indivíduo perde a memória antes do trauma, ou seja, a partir do ponto do trauma ele não consegue mais lembrar nada que aconteceu antes. E a amnésia anterógrada é aquela que o indivíduo perde a memória depois do trauma, ou seja, a partir daquele momento ele não consegue mais adquirir novas memórias. Esse tipo de amnésia anterógrada é retratada no filme como se fosse a primeira vez.
onde a personagem da Drew Barrymore, ela só consegue acumular memórias por 24 horas. Depois elas são esquecidas e aí ela como se ela vivesse o mesmo dia todos os dias. Já as memórias retrógradas você já está cansado de ver nas novelas mexicanas, nas novelas brasileiras. É já um clichê que se tornou, um clichê da teledramaturgia. Saber esse tipo de informação é muito importante. Por quê? Nós, como estudantes, né, podemos usar isso a nosso favor. Existe uma coisa chamada curva do esquecimento de Evan Gallus, né, onde ele calculou o tempo que uma informação fica disponível. Então, muitos concurseiros e até estudantes, né, acadêmicos mesmo, utilizam essa curva para poder programar as suas revisões e assim transformar os seus aprendizados de curto prazo em aprendizados de longo prazo. Ok? Existe ainda a memória de trabalho, que é um tipo de memória especial que funciona como se fosse uma memória RAM de um computador. Ela fica disponível ali enquanto a atividade elétrica dos neurônios está ativa e ela serve para que sejam formadas, né, as memórias de longa duração. E em alguns quadros de esquizofrenia ocorrem falhas graves dessa memória de trabalho, onde a pessoa vai ter distorções da realidade e alucinações. Agora está na hora da gente entender como essas memórias são formadas. Bom, o primeiro ponto importante aqui é o grupamento de células de Erb, que é o nome dado a um emaranhado de neurônios, um grupamento de neurônios que fazem interconexões entre si e servem para associar a uma mesma memória diferentes estímulos. Por exemplo, ao comer uma pizza, você não vai lembrar só do sabor da pizza, você vai lembrar do aroma, da cor, das formas, talvez de um som ambiente que estivesse tocando no momento. Então, para você lembrar dessa pizza novamente, você não vai precisar necessariamente comer ela. Só algum desses outros estímulos vai ser o suficiente. Bom, daí para o grupamento de células de Erb, a informação é levada até um cara muito importante, o hipocampo. Ele, especialmente sua região CA11. Ele vai fazer interconexões com outras regiões do córtex, como o neocórtex, o córtex associativo e o córtex sensitivo. Então, por meio dessa integração de diferentes regiões do córtex, ocorre o armazenamento das memórias. E esse processo pode ser modulado por vias dopaminérgicas, vias GABAérgicas e até mesmo vias noradrenérgicas. E agora que você já sabe tudo sobre memória, eu espero que você transforme o conteúdo desse vídeo em memórias de longa duração e não apenas de curta. Até a próxima!